Salve, salve trilheiros! Estamos reunidos para análise de mais um julgado do informativo de número 1034 do Egrégio Supremo Tribunal Federal. Agora trataremos de direito constitucional, em destaque que transita também por direito eleitoral, no recurso extraordinário de número 1.040.515 do Sergipe. Vamos ao nosso destaque? No processo eleitoral, é ilícita a prova colhida por meio de gravação ambiental clandestina, sem autorização judicial e com violação à privacidade e à intimidade dos interlocutores, ainda que realizada por um participante sem o conhecimento dos demais. Segunda parte do nosso destaque. A exceção à regra da ilicitude da gravação ambiental feita sem o conhecimento de um dos interlocutores e sem autorização judicial ocorre na hipótese de registro de fato ocorrido em local público, desprovido de qualquer controle de acesso, pois, nesse caso, não há violação à intimidade ou quebra da expectativa de privacidade. É o Supremo Tribunal Federal, em um viés ainda mais garantista, vedando ali gravações ambientais clandestinas. Vamos ao nosso histórico. Na seara eleitoral, prevalece a regra segundo a qual são ilícitas por violarem o direito fundamental de proteção à intimidade e à expectativa de privacidade dos interlocutores, as provas obtidas mediante gravação clandestina, realizadas sem o conhecimento de um dos interlocutores e sem autorização judicial, em ambientes fechados ou em ambientes públicos providos de qualquer controle de acesso. O processo eleitoral guarda peculiaridades que conduzem à solução jurídica distinta da qual foi fixada por esse tribunal em outra oportunidade, quando compreendeu ser lícita a prova consistente em gravações ambientais realizadas por um dos interlocutores sem conhecimento do outro. E aqui eu gostaria de fazer uma grande pausa para criticar esse posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Eu entendo e concordo com o Supremo Tribunal Federal que, de fato, o nosso processo eleitoral ele guarda, de fato, uma peculiaridade em relação às outras situações jurídicas. Eu entendo. Só que essa peculiaridade, na minha acepção e na minha concepção, ela deveria se traduzir em um maior rigor de persecução, em um maior rigor processual e não em uma possibilidade ainda maior de produzir um garantismo. O garantismo deveria já ser bastante inflado na nossa vida cotidiana. Mas, do ponto de vista eleitoral, por nós mexermos com questões ultrassensíveis como quem nos representará, esse garantismo precisaria dar lugar, claro que nunca de forma absoluta, a uma possibilidade ainda maior de que essa prova fosse considerada lícita. Até porque nós estamos falando de negociatas e negociações, de diálogos, de pessoas que eventualmente irão representar toda a sociedade brasileira. Então, sobre elas tem um peso ainda maior no que é dito e no que é negociado. Então, como pode o Supremo Tribunal Federal permitir um garantismo ainda maior aqui do que em relação à sociedade? Eu entendo que essa chave deveria ser invertida. E qual é a sua opinião? Você pode se deparar com isso numa prova oral. Na busca pela verdade material e pela elucidação de eventuais ilícitos eleitorais, deve-se realizar um juízo de ponderação e proporcionalidade entre os princípios da liberdade probatória e os da vedação da prova ilícita, com a especial finalidade de harmonizar a lisura e a moralidade entre os atores da arena política e inviabilizar práticas desleais. E eu concordo em absoluto com tudo que está escrito aqui, só que a conclusão, ela não corresponde de fato àquilo que está escrito aqui. Considerando o acirrado ambiente das disputas político-eleitorais, a gravação ambiental em espaço privado reveste de intenções espúrias e deriva de um arranjo prévio para induzir ou instigar um flagrante preparado, o que enseja a imprestabilidade desse meio de prova no âmbito do processo eleitoral. Pois, além do induzimento ao ilícito por parte de um dos interlocutores, há a violação de intimidade e privacidade. No outro sentido, a gravação ambiental de segurança, normalmente utilizada de forma ostensiva em ambientes públicos como bancos, centros e lojas comerciais, ou mesmo nas ruas, que vem sendo admitida pelo Tribunal Superior Eleitoral, constitui prova válida no processo eleitoral, pois dessa perspectiva, em razão da perda do caráter de clandestinidade, não há como se cogitar uma violação da intimidade em local ali aberto ao público.
Nessas circunstâncias, a própria natureza do local retira a expectativa de privacidade, especialmente porque o eventual ator ali, o autor da prática delituosa ou vedada, tem plena consciência de que ali pode ser facilmente descoberto, seja por prova testemunhal, alguém que acabou escutando, ou por uma gravação ambiental. Com base nesses e em outros entendimentos, o plenário, por maioria, ao apreciar o tema 979 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou as teses anteriormente citadas, cuja aplicabilidade deve ocorrer desde as eleições de 2022. Qual é a sua opinião acerca disso? A gente volta já já aqui no Trilhante.